tempestade começou antes do anoitecer. Nuvens negras cobriram os céus da era iboriana como se algo colossal tivesse despertado acima do mundo. O vento carregava cinzas, não cheiro de madeira queimada, cinzas humanas. Conan atravessava sozinho as montanhas de Carmor quando encontrou o primeiro sinal de que aquela terra havia sido abandonada até pelos deuses. Centenas de corpos. Nenhum deles possuía ferimentos. Homens de armaduras antigas permaneciam ajoelhados sobre a neve congelada, como guerreiros derrotados diante de um rei invisível. Alguns ainda seguravam espadas enferrujadas. Outros pareciam ter morrido tentando fugir das próprias sombras. Mas o mais perturbador eram seus rostos. Todos estavam congelados na mesma expressão absoluta de terror. Conan observou o horizonte. Nenhum corvo, nenhum animal, nenhum som além do vento. Aquilo não era natural. Então ele viu as pegadas, gigantescas, profundas demais para serem humanas. As marcas desapareciam em direção ao vale abaixo das montanhas, onde muralhas negras surgiam entre a neblina como os restos de um império enterrado pelo próprio inferno. Uma cidade morta, ou pelo menos deveria estar, porque luzes ainda queimavam dentro das torres. Conan apertou o cabo da espada. O instinto dizia para voltar, mas homens como ele não sobreviviam ouvindo o medo. Desceram as primeiras gotas de chuva, negras. Quando o bárbaro atravessou os portões destruídos da cidade, percebeu imediatamente que aquele lugar estava errado. Não existiam cadáveres nas ruas, nem sinais de batalha. As casas estavam abertas. Mesas ainda possuíam comida apodrecida. Velas queimavam em alguns corredores escuros, como se os habitantes tivessem desaparecido havia poucos minutos. Mas a cidade estava silenciosa demais. Silenciosa, como um túmulo esperando para respirar. Conan avançou lentamente pelas ruas de pedra, enquanto sombras se moviam atrás das janelas quebradas. Algo observava, sempre observava. Então ouviu o sino. Um único toque, profundo, imenso. O som atravessou toda a cidade como uma voz enterrada debaixo do mundo. E naquele instante, todos os cadáveres começaram a aparecer. As portas se abriram lentamente. Figuras magras e cobertas por mantos negros saíram dos becos escuros, caminhando sem pressa em direção ao centro da cidade. Homens, mulheres, crianças, mortos. Os olhos eram completamente negros. A pele parecia ressecada como pergaminho antigo. Nenhum deles olhava para Conan. Todos caminhavam em direção ao mesmo lugar. O bárbaro seguiu os mortos até alcançar a praça central. E então viu o trono, gigantesco, construído com ossos humanos. Crânios empilhados formavam degraus que subiam até uma criatura colossal sentada sob a chuva negra. Conan sentiu o próprio corpo congelar. O deus da morte. A criatura parecia antiga demais para existir naquele mundo. Sua pele era semelhante à pedra rachada. Partes do corpo pareciam cadáver apodrecido. Outras lembravam armaduras fundidas à carne. Correntes enormes atravessavam seus braços como se até os próprios deuses tivessem tentado aprisioná-lo. Mas não foi aquilo que fez Conan sentir algo raro. Medo. Foram os olhos da criatura, porque o deus da morte parecia aterrorizado. A entidade observava a escuridão atrás do trono como um animal acuado diante de um predador maior. E então Conan ouviu respiração, lenta, gigantesca, vindo debaixo da cidade. Os mortos ajoelharam-se imediatamente. O chão começou a tremer. Rachaduras abriram-se pelas ruas enquanto um som impossível ecoava das profundezas. Algo estava acordando. O deus da morte ergueu lentamente o rosto para Conan e falou: "Você não deveria ter vindo." A voz parecia milhares de cadáveres sussurrando ao mesmo tempo. Conan aproximou-se do trono sem baixar a espada.
Que lugar é este? A criatura permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então respondeu: o último reino dos homens que desafiaram aquilo que existe abaixo da criação. O chão tremeu novamente, mais forte. Torres começaram a desmoronar ao redor da praça. Os mortos não fugiam, continuavam ajoelhados, rezando. O Deus da morte fechou lentamente os olhos. Eles acreditaram que poderiam vencer o vazio e me criaram para protegê-los. Conan observou as correntes atravessando o corpo colossal da entidade. Então entendeu, a criatura não era rei daquele lugar, era prisioneira. Outro tremor. Dessa vez, acompanhado por um rugido tão profundo que parecia surgir do próprio coração do mundo. As sombras atrás do trono começaram a se mover. Não, respirar. Conan apertou a espada. Pela primeira vez em muitos anos, o bárbaro sentiu o instinto animal que precedia a morte. Algo ancestral rastejava sob aquela cidade. Algo tão antigo que até o Deus da morte sentia medo. As muralhas começaram a ruir enquanto a praça mergulhava em escuridão. Então, uma mão surgiu do abismo atrás do trono, gigantesca, coberta por olhos humanos abertos na própria carne. Conan recuou involuntariamente. O Deus da morte começou a tremer. A criatura colossal tentou levantar-se do trono, mas as correntes prenderam seus braços. O rugido ecoou novamente, mais próximo. A coisa emergia lentamente do abismo como um pesadelo impossível. Não possuía forma verdadeira, apenas carne viva, se transformando constantemente. Rostos humanos surgiam e desapareciam dentro da massa grotesca, enquanto milhares de olhos observavam Conan ao mesmo tempo. O bárbaro compreendeu imediatamente. Aquilo não era um deus, era algo anterior aos próprios deuses. O Deus da morte gritou pela primeira vez, um som monstruoso, desesperado. Fuja! Mas Conan não se moveu. A criatura do abismo avançou sobre o trono. As correntes explodiram. O Deus da morte tentou erguer uma espada colossal contra a entidade. Inútil. Tentáculos de carne envolveram seus braços, enquanto rostos humanos surgiam na superfície grotesca da criatura, sussurrando palavras impossíveis. Então, o Deus da morte começou a morrer, não como homens morrem. Seu corpo colossal rachava lentamente, enquanto sombras escapavam de dentro dele, como almas sendo arrancadas. A praça inteira tremia. Os mortos começaram a gritar ao mesmo tempo. Conan avançou. Mesmo diante do impossível, mesmo diante do horror absoluto, porque homens como Conan não ajoelhavam diante de monstros. O bárbaro correu pela escadaria de ossos, enquanto a entidade devorava lentamente o Deus da morte. A criatura voltou milhares de olhos para ele e sorriu. Foi naquele instante que Conan percebeu a verdade. A coisa do abismo não odiava os homens, não odiava os deuses. Ela apenas existia, como fome, como escuridão, como o próprio vazio. Conan rugiu e saltou sobre o trono destruído. A espada atravessou um dos olhos grotescos da entidade. O som que saiu da criatura foi tão violento que as torres restantes explodiram ao redor da praça. Mas aquilo não a matou, nem poderia. Tentáculos atravessaram o peito do bárbaro, arremessando-o contra as ruínas. Conan sentiu o sangue escorrer pela armadura enquanto tentava levantar. A criatura aproximava-se lentamente. Cada movimento fazia a cidade inteira tremer. Atrás dela, o Deus da morte agonizava, destruído sobre os próprios ossos. Então, a entidade olhou diretamente para Conan, e milhares de vozes falaram juntas. Todos morrem. Conan cuspiu sangue no chão e levantou-se novamente, porque aquilo separava homens de monstros. O medo. Bestas fugiam dele. Homens verdadeiros atravessavam-no. Conan avançou uma última vez. A criatura abriu uma boca colossal no centro da própria carne. Escuridão absoluta surgiu dentro dela, mas antes que pudesse alcançar o bárbaro, o Deus da morte moveu-se.
A entidade colossal ergueu lentamente o rosto destruído e segurou a criatura do abismo. Correntes negras explodiram do chão envolvendo ambos os monstros, enquanto o próprio céu parecia rasgar-se acima da cidade. O Deus da Morte olhou para Conan. Pela primeira vez, sem medo. Vá. A praça começou a desmoronar. O abismo abria-se sob a cidade inteira. Conan não hesitou. Correu através das ruas destruídas, enquanto atrás dele os rugidos das duas entidades faziam as montanhas tremerem. Torres caíam, pontes explodiam, os mortos queimavam em chamas negras. Quando Conan finalmente alcançou os portões da cidade, voltou-se uma última vez e viu o Deus da Morte arrastando a criatura do abismo para dentro das profundezas, enquanto toda a cidade desaparecia no vazio. Então tudo silenciou. A tempestade cessou. As nuvens começaram lentamente a desaparecer. Conan permaneceu imóvel, observando as ruínas afundarem abaixo das montanhas. Nenhum homem acreditaria naquela história. Nenhum sacerdote ousaria registrá-la. Mas o bárbaro sabia a verdade. Mesmo os deuses sentem medo, porque existem horrores tão antigos que até a morte tenta fugir deles.